Então, então vamos para a informação, né? Uma das informações do dia com o nosso querido Gabriel Sá, que eu estava até brincando, né? É a volta dos que não foram, né? Possível volta de Juan Tressoldi para o São Paulo Futebol Clube, e ele que o empréstimo dele acabou se encerrando, o São Paulo tentava renovar e, enfim, as coisas acabaram não dando certo, porque o São Paulo também atrasou parcelas desse empréstimo, enfim. Mas agora, com uma possível lesão do Arboleda, que a gente já vai até comentar, o São Paulo a todo custo precisa de um zagueiro, né? E aí a prioridade, o nome Juan Tressoldi voltou à pauta. Eu queria saber essas informações. Uma situação mimo curiosa, né? É isso, Léo. São Paulo tentou até o final, né? Até o fim do seu vínculo, que foi no fim do mês de junho, a permanência do Juan Tressoldi, e aí tinha até um certo receio, porque ele apresentava dores ali no joelho direito. E aí tinha uma possibilidade dele ficar até 3 meses fora. Isso era comentado no São Paulo. Ele já está pronto para jogar. Ele já está apto, está treinando agora de forma individual, né? Tá fora também aí dos planos da Sassuolo inicialmente. Já está treinando aí então e já está apto fisicamente para jogo. Ele ficou ali 2, 3 semaninhas tratando, quase um mês aí também de tratamento, e já nesse mês de agosto ele já pode jogar. Ele quer continuar no mercado brasileiro, e aí o São Paulo entende que já que passou essa situação, vai tentar mais uma cartada, vai tentar novamente. Mas eu acho muito difícil, tá? Porque ficou um certo desgaste com ele, com a Sassuolo, ficou uma coisa meio esquisita a forma que ele saiu. Mas o São Paulo entende que ele é um jogador que já chegaria adaptado, já conhece o clube, já conhece aí também os companheiros aí de equipe, teria todo o esquema praticamente certo ali para assim, voltar e só jogar, sabe? Porque não é um jogador que chegaria de um outro país, sem entender muito o futebol brasileiro, entender o São Paulo, mas entra aquela questão, né? Aí seria um empréstimo, então, até o fim do meio do ano que vem, né? Então, até o fim de junho de 26 seria o molde, com um passe fixado em contrato. Mas eu acho difícil rolar por ele, mas principalmente pela Sassuolo. São Paulo atrasou o pagamento para eles, né? Ficou uma situação esquisita, tentou, depois não conseguiu contratar, ficou aquela troca de mensagens meio conturbada. Então, é uma das possibilidades da zaga, mas o fato é que o São Paulo quer contratar mais um zagueiro até terça-feira. Eles querem apresentar mais um zagueiro para já viajar contra o Atlético Nacional. A viagem é domingo, pode ser que ele se junte ali, mas querem ter mais uma contratação, porque esse é um entendimento muito, muito óbvio da situação. Hoje o São Paulo vai encarar o Atlético Nacional, aí então terça-feira. Ele tem 3 zagueiros para jogar. Ponto. Ele tem Sabino, ele tem Ferrarese, ele tem Alan Franco. E se der algum problema, sábado joga quem? Ele deve variar o time sábado. Vai jogar o Negruti improvisado? Pode ser. Então é algo que é muito assim preocupante nessa situação do São Paulo, mas o Juan então está na pauta do São Paulo nesse momento. Eu acho difícil, mas ainda assim o São Paulo vai tentar, e se não for com o Juan, cara, vai ser com outro jogador. Eles querem mais um novo zagueiro nessa temporada, Léo. Exatamente. O São Paulo que perde o Juan num erro de planejamento ali, de fluxo de caixa de pagamento, né, Van? Mas você acha uma boa volta dele? Porque ele vinha numa progressão interessante no São Paulo, vindo de boas atuações, e acabou se lesionando. Mas, como o Gabriel disse, ficou uma situação meio conturbada. Acho que se ele voltar, né, escancaram uma desorganização do São Paulo. Mais uma, né? E assim, realmente, a gente tem comentado, se o Crespo ele tem a intenção de realmente aplicar em todos os jogos esse esquema com 3 zagueiros, a gente precisa ter zagueiros de sobra, vamos dizer assim, né? Zagueiros para repor quando a gente não tiver algum ou alguns. É uma situação muito complicada. E eu queria até devolver uma pergunta para o Gabriel, que eu vi que a galera tá até perguntando sobre o Matheus Belém, né? Porque realmente, tipo, tem alguém ali da base, ou alguém que a gente pode recorrer. Existe essa possibilidade ou realmente o São Paulo vai ao mercado para buscar alguém? Ele vai para o mercado. São Paulo estava olhando ali possibilidades, está fora dos planos do Belém, não vai jogar o Matheus Belém. Eles estão tentando uma rescisão ali, não chegaram no meio termo, pode ser que ele esteja emprestado de novo, mas não vai jogar o Matheus Belém. Está fora dos planos totalmente, né? Só caso tenha uma urgência. Por exemplo, terça-feira chegou, né, o dia do jogo, chegou o dia da viagem, domingo, né? Não é que vai decidir terça-feira. E, cara, não conseguiram mais um zagueiro, não conseguiram, assim, trazer ninguém. Aí pode ser que seja considerado, mas acho difícil. Ele nem tá treinando com o grupo, né? Então ele tá fora hoje dos planos e hoje na base não é visto nenhum cara que esteja assim pronto para jogar, para ser titular
aí, ou para ter um tempo de jogo, no máximo Igão, mas também é visto internamente como cru ainda para jogar no São Paulo. Então, é uma situação bem delicada que o São Paulo tem na zaga, com a ausência do Arboleda, que a gente vai comentar também, mas o Juan voltou à pauta. Eu acho que ele não foi mal na passagem dele pelo São Paulo, mas é que os valores, a gente sempre comentava, ele não é ruim, mas os valores não justificam, né? E essa volta, caso seja assim concretizada, acho que não vai acontecer, repito aqui essa informação, ia ser pelos mesmos valores, não vai mudar muitos valores. Então, assim, para mim, continua não valendo a pena. E eu acho que, não sei, deve ter travado ali a página do scout do São Paulo no perfil dele. Não é possível, assim. Ele é o único zagueiro do mundo. Você vai buscar o zagueiro, você volta para o Rua Trissot, que você ficou um mês tentando, aí a sua busca volta para ele. É meio inacreditável, né? Exatamente, uma situação muito complicada, uma situação até, com todo o respeito do mundo, meio amadora, porque já todo mundo sabe que não tem clima, né? É uma situação que ficou escancarada. São Paulo perdeu literalmente o Juan Tressoldi, então esse quinto zagueiro. É um jogador bom, mas não vale 20 milhões de reais, e mesmo que valesse, São Paulo não tem condição de pagar 20 milhões de reais num zagueiro. E aí, Gabriel, para a gente já passar para a situação do Arboleda, que tá todo mundo perguntando, é grave, não é grave? A gente vai falar sobre o Arboleda logo mais, mas tem algum nome que o São Paulo trabalha além do Juan? Ou algum perfil que seja, queremos um zagueiro alto, assim, assado? Tem alguma coisa? Eles estão em busca de nomes no mercado, mas é que limita muito, porque, assim, tem que ser duas características, né? Ou tá livre no mercado, ou tá livre para empréstimo. Eles tentaram, aí, cara, pelo menos 3 nomes aí nesse último mês, mas não conseguiram chegar a acordo por nenhum deles, e os 3 indicações do Crespo, né? Então ele indicou 3 nomes e o São Paulo não conseguiu buscar os 3. É um negócio que aí realmente você começa a ver, né? O próprio Tapia não foi uma indicação do Crespo, ele foi uma indicação do scout aprovado pelo Crespo. Então não vem jogar na conta do técnico. Ele é assim, o cara passa uma lista, né? Ele passa uma lista aqui com 20 opções. Aí fala, essas 20 não dá, mas tem esse figura aqui. Tá bom, eu vou fazer o quê? Eu vou falar não? Né? Melhor ter um do que não ter ninguém. Então, acho que essa contratação desse zagueiro pode passar por isso também, caso o São Paulo não consiga avançar por ninguém. Né? Tá tentando aí também o scout achar mais nomes. Curiosamente, acharam de novo Rua Tressoldi, né? Olha só, que scoutada foda, né? Mas é isso, São Paulo vai tentando mais um zagueiro, vai tentando mais um jogador, e eu acho que a gente anda em círculo, né? Parece noticiário repetido aqui. Parece que a gente tá falando uma coisa de, assim, 2 meses atrás. Tá aí, então, situação do Juan. Tá aí a situação do Juan, você falou tudo. Que escaltada, né? Que escaltada, enfim. Mas seguimos aqui, então São Paulo em busca de um zagueiro no mercado, né? E é uma situação complicada. Então tem até gente falando do Toló e tudo mais, mas aí é uma outra situação. O Toló está livre no mercado, mas envolvem outros valores, enfim. Cara, o São Paulo sem dinheiro é muito complicado vir aquele zagueiro que, né, vai vir para jogar. É muito difícil isso acontecer. Mas a gente espera que aconteça de alguma maneira e que quem vier venha para jogar e que tenha condições de jogo, que isso é o mais importante. Muito ruim quando você traz um atleta e esse atleta não tem a mínima condição de jogo. Falando em zagueiro, vamos falar da situação do Arboleda? A situação do Arboleda é uma situação um pouco complicada, né? O Arboleda sai no primeiro tempo ainda do jogo contra o Atlético Paranaense após ter feito uma partida horrorosa, pífia. Ele saiu machucado, né? E aí a lesão diagnosticada de 4 semanas a recuperação. Ele teve uma lesão no músculo da coxa e ele vai ficar um mesinho fora de molho, né, Gabriel? Exato, pelo menos um mês aí tá fora o Arboleda, né? Ele ontem então teve essas dores. A gente até não sabia que ele tinha saído por conta disso, foi revelado na coletiva do Crespo. E ele falou, né, que o que mais preocupa ele não é a queda na Copa do Brasil, mas sim a ausência do Arboleda. Tipo, pô, a gente já tá, a gente já tá na complicação aqui, a gente já saiu fora e tem ainda mais uma ausência. Eu acho que escancara o mau planejamento do São Paulo na montagem do seu elenco. E outra, cara, eu falo isso assim. Cara, essas coisas me deixam meio revoltado, assim, porque, assim, você contrata o Crespo há um mês e meio que ele chegou. Não, já faz, acho que quase 2 meses que ele chegou no São Paulo, ou menos, né? Que, enfim, corre tanto rápido que eu esqueço até a ordem dos dias, né? Não sei nem que dia é hoje, para ser sincero. Mas, desde que ele chegou, desde que negociavam com ele, já era fato. O Crespo joga com 3 zagueiros. Aí você olha para o seu elenco, tem 4 zagueiros. Um mês passa, você olha para o seu elenco, você tem 4 e 1 machucado. E aí?
sabe? Espera acontecer a merda para você ir contratar, é isso? Você espera um cara machucar para falar, opa, falta um. É o tipo de coisa que não faz sentido nenhum. E é uma pena aí, mais essa ausência do Arboleda. De fato, foi mal no jogo contra o Atlético Paranaense, mas vinha sendo um zagueiro muito importante. E hoje é mais um que fica fora, Léo.